Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um programa do Tô na Vibe e hoje temos dois convidados especiais, né, Pablo? Hoje a gente está aqui com o Fernando Bob. E Opa! Fernando Bob e nosso amigo aqui, Sérgio White. Muito prazer, uma honra estar com vocês. É isso aí. E hoje a gente vai trazer para vocês tudo sobre esse mundo do cinema, parte de gravação, como que funciona esse cenário todo. E a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, então se você curte esse assunto, fica aqui com a gente, já manda mensagem aí no nosso canal do YouTube ou lá no nosso Instagram também. Vamos lá? Vamos que vamos. Primeiro eu quero saber de vocês, né? Quero saber um pouco mais da história de vocês, quero saber como vocês chegaram no ramo que vocês estão hoje, que é esse ramo hoje, né? O nosso amigo aqui está atuando, o nosso amigo aqui produtor, né? E eu quero saber um pouco mais dessa história de vocês. Então começa aí por você, Bob. Comigo ele quer saber mesmo. A história é grande, hein? Não vai se arrepender, não. Você tem 1 hora e quanto aqui, gente? 3 dias. Cara, assim, o cinema é uma arte muito peculiar, sabe? E eu não caí nela assim do nada, assim, não. Foi uma coisa que foi construindo. Eu comecei com design, trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, e lá eu era fotógrafo. Aí, cara, lá não tinha, assim, tipo, fotos do banco de imagens, né? Aquela coisa toda. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, eu posso começar a fotografar? Posso começar a fotografar aqui? E ele falou assim, pode. Aí eu comecei a fazer umas fotos e tal. Só que o meu primeiro emprego foi numa loja de revelação de filmes. Caramba. E olha só, Filmezinhos. filme de revelação. O pessoal que ainda Sim. não sabe são... Tem uma galera aí que não conhece. Não conhece, né? Vai pesquisar. Fazia o 3x4 também? Fazia foto 3x4. Fazia foto Imagina. 3x4. Mó barato, cara, assim. Bob Serinho rindo. É. E o barato é que é o seguinte, as coisas vão se conectar, vocês vão entender. Aí eu trabalhando nessa aula de fotografia, depois fui trabalhar na Petrobras, depois Fiocruz. E na Fiocruz não tinha o banco de imagens, comecei a fotografar. E aí fui revelar as fotos, aonde? Naquela primeira loja de fotografia que eu trabalhei. Caramba. Aí chegando lá, o dono da loja falou assim pra mim, cara, que fotos legais, aí, quem foi que fez? Aí eu falei, fui eu. Fui que fiz. Uhum. Aí ele falou, não, eu tô falando sério, pô. Você que... Tá, porra. Pô, tirava Não, mais 3x4 exato. torta aqui, vai meter uma... Pô, não mete essa, né? Não, eu falei, fui eu que fiz. Ele, pô, vou falar uma coisa pra você. Você fotografa bem. Eu tô aqui há alguns anos e tal. E eu acho que você é muito bom no que você faz. Você deveria investir. E eu, na época, de saco cheio do meu trabalho, né? Cansado, morando na Zona Oeste, em Campo Grande, e trabalhando em Bom Sucesso, era cansativo demais. Não tinha esse negócio. A empresa, na época, não fornecia o transporte. E eu cheguei pra minha esposa e falei assim, olha, eu vou sair. Vou sair do trabalho, vou ser fotógrafo. Cara, minha família, assim, pirou com isso. Uma loucura total. Vai sair. Imagino. Ou vai sair uma do trabalho. surpresa, né? Não é? Se falar, vai sair do trabalho, e aí eu falei, vou sair. Só que, para minha surpresa, assim, logo nos primeiros meses, eu dobrei meu salário. Era, tipo assim, eu ganhava, vou dar um exemplo, salário mínimo, 1.600, 1.700, né? Isso aí eu passei a ganhar 3.500. Uau. Uma coisa assim, de fazendo evento social. Ah, tá. Pensei que fazia casamento. Isso, casamento, isso aí. Aí comecei a fazer books, essas coisas todas, e, cara, foi muito legal. Só que aí começou a inchar muitos fotógrafos, porque o advento do celular, as pessoas já gostavam de fotografia desde sempre. Sim. E aí começaram a comprar aquelas saboneteiras e começaram a comprar câmeras digitais ficou acessíveis, Nikon, Canon, essa coisa toda. Cara, o preço baixou. Uhum. O preço baixou. Isso Então, tornou algo acessível para todo mundo. tipo assim, vou dar um exemplo pra você. Eu cobrava 7.000 para fotografar um casamento, tinha um cara que cobrava 2.000 para fotografar um casamento, e eu não tinha como competir, porque ele fazia um serviço muito legal também. O suficientemente bom. Uhum. Aí eu falei assim, bom, eu preciso ir um pouquinho além. Subiu E aí eu fui legal. pro jornalismo. Uhum. Aí comecei a fazer foto de cotidiano e tal, fui trabalhar na agência O Dia. Aí do dia fiz parte lá do corpo lá do Meia Hora, do jornal O Dia, aquelas fotos pro jornal, aquela coisa toda. Fui trabalhar no R7. E no R7 eu conheci a editora, o chefe, e nós fizemos o carnaval 2 anos juntos. Eu botei mais de 5.000 fotos no jornal, Pô, assim, bacana. foi mó barato, assim, foi uma experiência muito legal, quase morri.
Porque você sai muito tarde todos os dias. Sim. E você sozinho fazendo isso, porque você é meio modelo equipe. Você fotografa. Você e faz tudo e depois entrega pro jornal. Exatamente. Você trata e depois você manda para a redação. E eu fiz isso os 4 dias de carnaval, mais os 2 dias de acesso, ou seja, no terceiro, 4º dia eu já não aguentava mais voltar para casa de carro, e a distância da Sapucaí até a Zona Oeste de novo. Muito grande. Fatigado. Muito, muito grande. E aí quando eu fui me dar conta, cara, assim, eu tava muito cansado e não rendia muito dinheiro, e ela falou assim para mim, me lembro como se fosse hoje, cara, estuda vídeo. Aí o fotógrafo, você tem uma foto. O filme é uma sequência de fotos, né? Então, um filme se entende como um filme fluido, 24 fotos por segundo. E eu falei assim, bom, então é mais ou menos isso. Vamos replicar isso dentro do que eu já entendo como fotografia. Onde é que eu vou além na fotografia de vídeo? Direção de fotografia. Aí fui para a Academia Internacional de Cinema e TV. Sim. Fiz um curso de direção de fotografia. E aí, a minha história começou no cinema. Aí começou. Por quê? Quando eu saí do curso, que você faz o curso de diretor, mas você não é diretor. Sim. Você faz o curso de diretor, você se forma. Você tem que tirar aquela habilitado carteirinha, só. né? Tem a carteirinha também, mas eu quero dizer no sentido de que você não é. Não tem Porque trabalho, por mais você que não você produziu. tenha a credencial para você trabalhar, mas você não é diretor de fotografia. Você precisa trabalhar muito, suar muito. Mas aí, o que eu fiz? Quando você se forma num curso, o que você faz depois para arrumar emprego? O que você faz? Estágio? Você começa a correr atrás, bota currículo, liga, isso aquela aí. coisa toda. E aí, o que eu fiz? Eu, né, na minha simplicidade, liguei para a maior produtora que a gente tem hoje no Brasil, que é a O2 Filmes. Há quem diga que tem outras também, Casablanca, a Conspiração, mas eu falo que é a O2, foi a casa que me abraçou. Então, eu vou explicar como é que foi isso. Na O2 Filmes, eu liguei para lá e ao invés de cair na mesa da recepcionista, caiu na mesa de um colorista. Pô, bacana. Na mesa de um colorista. E pra quem não sabe, o colorista é aquele que dá realmente as cores aos filmes, aos desenhos e tudo mais, né? Isso, vou explicar. Será que foi coincidência? Jesus incidência. Mas foi assim, foi uma vibe muito legal, sabe? Porque o que aconteceu? Caiu o telefone na mesa do colorista, e o colorista atendeu e falou assim, cara, não sei porque caiu aqui, mas caiu aqui. Então eu vou te atender. Faz o seguinte, o que você quer? Eu falei assim, eu quero trabalhar. Eu acabei de fazer um curso na Academia Internacional de Cinema e eu quero trabalhar. Ele falou assim, olha, eu não sei como te ajudar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o teu currículo e vou mandar na mão do Marcelo. Eu fazia nem ideia de quem era o Marcelo. Quem é o Marcelo? O Marcelo nada mais é do que o coordenador geral de produção da O2. Pouca coisa. Então ele não mandou assim para qualquer pessoa, ele mandou para o cara que poderia realmente ajudar. E esse cara ficou ali com o meu currículo e passou 1 ano. E eu trabalhando ali no dia e tal. Daqui a pouco o Fábio me mandou uma mensagem no Facebook. Falou assim, cara, tem uma vaga aqui de estagiário. Aí eu falei assim, pô, legal, cara. E tipo assim, hoje a vaga de estágio é meio salário mínimo. E eu tinha chefe de família, aquela coisa toda. Falei, eu vou. E eu fui trabalhar lá com ele. Fiquei um estagiário lá dentro da O2. Cara, que assim, pra mim era um sonho. Pô, tipo, o Sérgio é ator. Fala com ele, você vai pra Netflix, cara. Uma ele vai baita falar, oportunidade. baita oportunidade, né? Aí eu fiquei maluco, cara, assim, com essa parada de ir pra O2 Filmes, que era uma grande produtora, e fui com tudo. E 6 meses só olhando. Porque eu era literalmente estagiário. E o colorista, apesar de ter curso, apesar de ter software, até um software muito bom, gratuito, que é o DaVinci, esses cursos literalmente ensinam a ferramenta, mas a cor é muito subjetiva, porque nem todas as pessoas enxergam a cor iguais. Então você precisa saber se a tua fisiologia vai responder o que o monitor está te mandando. Então eles precisavam saber se eu ia ter a capacidade de virar um colorista. E eu fiquei 6 meses lá só olhando, e é uma agonia. Porque você fica só olhando e você não consegue fazer nada. Então o que eu fiz? Pedi a ele para que de madrugada eu pudesse ficar lá. Para poder meter a mão, porque nem meter a mão na mesa de cor, a mesa ela tem a gente chama de color wheels, que são 3 manetes assim que você mexe nas cores. Nas primárias. Existem as cores primárias e secundárias ali e você consegue mexer. E você imagina você passar 6 meses
todo mundo mexendo e você não poder nem botar a Nem mão. tocar. Caraca, é igual castigo pra criança. Que maldade. Cara, é uma agonia só. Eu falei, cara, eu vou ficar de madrugada aqui. E sem contar que as licenças desses softwares são caras a beça, São né? Então, pra tu caras. ter o software em casa pra tu poder fazer, provavelmente você não tinha isso lá. Eu não tinha porque meu computador não rodava. Não dava play nos Não tinha vídeos. capacidade, Windows né? 98. Plam! Do nada, tela azul. Pois é. Mas enfim, eu não conseguia mexer. Eu não tinha mesa. A mesa fazia toda a diferença. Eu poderia fazer no mouse, mas não é igual. Uhum. A parada tá aqui, é na mixagem No aqui. toque. Exatamente. E aí ele deixou. E ele ficou de madrugada lá. Eu fiquei. Quando ele chegou, eu tava mais ou menos com esse cabelo assim, meio despenteado. Que eu tô. Enfim, tenho um voto com esse cabelo aqui. Aí eu cheguei e falei pra ele: ó, tá aí. Ele chegou de manhã cedo. E aí? Fez? Tá tudo certo? Eu olhei pra ele e falei assim: sei lá, senta aí, vê. Aí ele dá o play aí. Eu dei o play. Aqui, ó, não passava nem agulha com manteiga. Tremendo. Exatamente. Passava nem agulha com manteiga. E eu quietinho Ele lá. já com o contrato na mão, né? Ou assina ou manda embora. E... E foi muito curioso Rimos pra muito. eles. Foi muito curioso pra eles, assim, porque não é todo mundo que tem essa gana, sabe? Ficar de madrugada e tal. Claro. Eu fiquei a madrugada toda trabalhando. E era um projeto do Vai Que Cola, da Multishow, e tinha o Paulo Gustavo tava Uhum. vivo, aquela coisa toda, Magé. E eu tava lá, fazendo as cores, e muito feliz, porque eu tava metendo a mão. Cara, então você tava numa vibe, tomei Tava- café. Tava mostrando. que Motivado, você, tava né? você passou 6 meses se preparando Mostra pra a isso daí. predisposição, uma gana, uma garra. Isso daí é fundamental Pro para cara era tipo assim. um bom profissional. Muito maneiro, né? Mas, então, ninguém tava acreditando porque a perspectiva era que eu ficasse 2 anos lá estudando. Aí eu falei assim, tá, vamos lá. E deu play, ele começou a olhar e daqui a pouco ele deu um berro do meu lado. Falou, Léo! Aí eu, caraca. Ele chamou o Léo. Que Léo era o coordenador de pós. Que tinha o coordenador de produção e tem o coordenador de pós-produção. Aí ele chamou o Léo desceu correndo, achou que tinha acontecido alguma coisa e falou, cara, o Fernando tá fazendo cor. O Fernando tá fazendo cor, os planos estão dando match, vamos dar o vai que cola pra ele e ele já pega a 4ª temporada e fiz. E assim fez. Assim eu fiz, assim foi feito e eu comecei a virei colorista júnior da O2. Comecei a trabalhar, depois peguei o Perto do Fogo, que já era uma resolução em 4K, já era um projeto já maior, mais audacioso. Uhum. E depois eu saí. Fui convidado para trabalhar no Globoplay para avaliar o conteúdo de quem fazia na O2 Pô, e de legal. outras produtoras. Porque como é que é feito esse trabalho? Tem muita gente que não sabe. O produto ele é feito por uma produtora audiovisual, depois ele vai para uma pós-produção, depois da pós-produção ele vai para o veículo de transmissão, né? O veículo de comunicação. E depois chega na gente. Então, o que que acontece? O veículo ele precisa avaliar o material. E essa validação ela é assistida. Você dá o play e fica assistindo. Então, eu, ao invés de ficar fazendo, agora eu dava o play e ficava assistindo 8 horas de série por dia. E pegava o conteúdo da O2 também, assistia e validava se estava tecnicamente correto. Peguei uma bagagem muito legal ali na Globo. Ficou quantos anos lá, Bob? Eu assim? fiquei um ano em cada lugar. Fiquei um ano na O2, depois fiquei um ano no Globoplay. Não recordo se foi um ano, mais um pouquinho. Se foi 2 anos o contrato, não recordo. Mas eu fiquei um tempo suficiente Uhum. lá para poder aprender e fazer esses projetos. Bom, depois que eu fiz isso, aí a coisa começou a entrar no cinema, porque eu montei uma produtora, me formei como produtor audiovisual, né, formação acadêmica, e abri uma produtora, que já foram 14 anos, né, e essa produtora comecei a produzir filmes independentes. Uhum. Então foi assim que o cinema chegou na minha vida. E conheci também o Sérgio, o Sérgio é uma grande pessoa, que está comigo agora trabalhando, a gente tem feito vários filmes, vários projetos juntos. Ele tava me falando lá em off que ele tá aí iniciando, engateando nessa É onda verdade. aí de filme, né? E tem uma verdade. história fantástica. A minha história ela é muito maior do que o que eu estou passando agora, né? Afinal de contas, eu já sou um senhor. Jovem senhor. Já tenho idade para ser vovô, vamos dizer, né? Então, eu comecei lá atrás, fiz a minha carreira pela Academia da Força Aérea, fui oficial da Força Aérea, piloto militar, depois fui piloto civil e fui político também. Desisti da carreira política. Na aviação eu só me retirei, né? Mas durante essa caminhada eu tive oportunidade de participar de grupos de teatro amador e gostei muito, né? Também participei na igreja de uma novela que estavam fazendo, me chamaram, falaram, você quer atuar? Eu falei, quero sim e tal. E durante a atuação
eu comecei a dar dicas para outros atores que também eram amadores. Uhum. E até um episódio interessante que eu tentei corrigir uma atuação. Corrigir não, né? Quem sou eu para corrigir? Para tentar ajudar uma atriz a desempenhar melhor o papel dela. E aí o pessoal falou assim: olha só, você que tem mais experiência, não quer dar uma dica daqui e dali? Eu falei: como assim dica? Aí o diretor já me chamou para ajudar ele na direção. Eu falei: tem alguma coisa acontecendo aqui. Só que por motivos pessoais, né, eu era casado, né, hoje eu divorciei já dessa mulher, ela não gostou da ideia de eu atuar. Né? Tem essa possibilidade que muita gente olha com preconceito ainda sobre o mundo artístico. Né? Então acha que a coisa é muito liberal e tem ainda o beijo artístico, né? Que é uma possibilidade, mas com o vovô eu acho que não rola mais. E ainda tem o público, né? Que às vezes não consegue diferenciar o ator do personagem. Exato, né? Aquele cara que dava raquetada nos outros, ele não conseguia nem ir na rua que o pessoal queria agredir ele. Tá Né? passando na rua, do nada, 2, 3, agarram ele. Qual o problema feito? E aí, tendo passado por tudo isso, fiz algumas faculdades também, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas até que despertei. Falei, eu acho que eu vou fazer aquele curso. Fiz curso de roteiro também na Academia Internacional de Cinema, conheci bastante essa parte de desenvolver histórias, né? E aí eu falei, não vou atuar não, vou ser só dublador. E aí entrei. Para você ser dublador, você tem que ter o DRT de ator. E aí eu falei, então vou ter que fazer o curso de ator. Só que... Não, ele é modesto, cara. Ele é modesto. Só que eu fui seduzido, né? Interessante que nas primeiras gravações, quando eu me vi no vídeo, eu falei, meu Deus, que desastre. Era uma coisa horrível. Eu tenho uma característica que eu tenho que controlar muito, que é uma expressividade muito acentuada. Então eu dou umas contorcidas nas expressões que parece que estou exagerando. E quando você dá um close-up, né, o primeiro plano, você fala, olha, esse cara está exagerando, está muito fake. Então, ao invés de eu ter que interpretar, eu tenho que me segurar nas minhas expressões, botar um botox, talvez, até para não mexer muito a musculatura. Né? Não fiz essa experiência ainda, para poder não ser exagerado na câmera. Né? Na dramatização. Estou ainda ajustando esses detalhes e tive uma oportunidade fantástica junto com o Bob, por intermédio de um amigo comum, o Vinícius, que figuraça. Ele já estava no finalzinho. Figuraça. Um abraço, meu irmão. E ele estava já no final do curso, quando eu entrei, ficamos ali uns 3, talvez 6 meses juntos no curso, e ele me indicou para o Bob quando precisou de um ator. Um papel que é modesto, eu falei, opa, que oportunidade, né? E aí o Bob, com muito medo, falou, tá bom, vamos tentar fazer com esse cara aí. E fizemos o nosso primeiro trabalho. Desenvolvemos uma amizade, né? Ajudei ele um pouco lá nos bastidores, porque uma produção independente ela é carente de muita coisa. Né? Sim. E estou crescendo, tanto como ator, conhecendo também os bastidores, e espero fazer uma carreira aí. Você falou que tentou ser dublador. Você chegou a dublar alguma coisa? Não, eu ainda não fiz esse curso de dublador, porque é um nicho, né? Pelo que eu sei, é um nicho. E fiquei assustado um pouco com a história da inteligência artificial, porque hoje a mesma voz fala diversos idiomas através da inteligência artificial. Eu falei assim, olha, atualizando bastante. Se eu fosse muito mais jovem, talvez eu falasse assim, vou investir sim nisso aí, se não der eu vou fazer outra coisa. Mas eu espero terminar minha carreira profissional como ator. Se der para fazer a dublagem, primeiro eu vou solidificar minha carreira de ator para então buscar a dublagem. Bacana. E se tivesse um personagem aí que tu pudesse dublar, tu tem algum personagem que tu tem assim, uma paixão, que tu fala, pô, esse personagem é maneiro, poderia dublar ele? Olha, eu não tenho paixão, mas eu me divertia muito com os desenhos animados, aquelas vozes dos desenhos, vocês talvez não tenham tido a oportunidade de assistir, né? Tinha a Tartaruga Touché,
o Pepe Legal, Sim, né? tinha O Manda-Chuva. Então, Quer dar uma palhinha dessa dublagem aí pra gente? Tu ainda lembra de alguma coisa? talvez eu consiga. Vamos ver. Ei, Zé Colmeia, vamos fazer aquele negócio lá no Parque Yellowstone. Ora, catatal. Sensacional, muito bom. Na verdade, vamos ver aqui. Tartaruga Tuxã! E vamos ver. Enfim, tem algumas que eu lembro, outras que não, mas se tiver que fazer, eu acredito que eu chego bem perto Bem próximo. eu consigo atender a demanda, né? Eu particularmente também tenho uma paixão pela dublagem, né? Eu passei a minha maior parte da minha infância vendo desenhos, né? Então a gente tem essa coisa, né? Eu conheci, né, o Wendel Bezerra, que é um dos maiores dubladores que a gente tem aqui no Brasil. Que por sinal se parece muito com o Bob. Isso é verdade. O Wendel Bezerra é o cara que faz o Goku, faz o Jack Chan e o Bob Esponja, né? Então ele é muito top. E eu tinha, né? Tinha essa coisa de ficar tipo, por exemplo, Mickey. Pluto, vem cá! É isso aí. Tinha aquelas vozes que a gente ficava imitando, eu brincava muito com a minha irmã Foi sobre isso. Mickey, eu não sabia que não. Como é que Agora eu não pode, vou né? conseguir olhar pra ele sem não lembrar imaginar do o Mickey. Mickey. Agora Mas era tipo, Imagina esse cara falando comigo por fora das câmeras. Pô, vai ter que fazer isso. é a Tá, mistura mas de Mickey com o ratinho. Eu vou Como é que fazer- é aquele ratinho do... Jerry. né? Não, Não, Jerry. do Não, ratinho, o pô. ra- Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. O do ratinho mesmo. Tem O ratinho do programa do ratinho, Esse é aí. isso aí. Mas tinha o do Bob Esponja, tinha o Patrick. Bob Esponja! Aí, tipo, tem essas coisas assim. Eu ficava muito brincando com a minha irmã, né? Minha irmã tem 12 anos. Aí quando eu era pequenininha, eu ficava dublando essas vozes pra ela, achava muito legal. Agora, um filme que eu sempre tive muita vontade de fazer uma redublagem era o filme do Rei Leão, que é um filme que é uma grande paixão minha. Daí eu via, aí que tu falou isso me trouxe um pouquinho de nostalgia. E quem aí. você dublaria no Rei Leão? Não, o Scar. Scar eu acho mais... Os É, caras ele têm que ter uma voz, é isso pô. aí. Porque o cara A vida não é justa, não é? Ora, eu nunca serei rei e você jamais verá a luz outro dia. Ratinho. ele conhece. Não, e ele já me confessou que ele tem. Muito bom, Ele tem muito bom. o texto todinho de Rei Leão na Registrado cabeça, na então ele cabeça. sabe todas as Lógico, falas, é. ele tem uma memória, esse cara aqui. Ele com certeza, Uma em memória uma muito hora, ele boa. vai enveredar pro cinema, pra essa coisa da. Já tá na arte, né? Fazendo Já. esse podcast, mas eu acredito muito que você ainda vai enveredar por isso. Eu assisti o primeiro Rei Leão tem uns 30 anos já, né? Ele teve Que um isso, aí tu tá- remake agora, é isso? Então, Tá vai velho, ter, hein? vai ter agora um ter filme de novo, né? em dezembro, Voltado pro né? Scar. Pra quem gosta do Rei Leão, em dezembro tem Mufasa, vai contar a história do pai do Simba, né? Então eu sou apaixonado por essa história, assim, do Rei Leão, da Disney. Eu acho a Disney hoje, tipo, sensacional em produções de filmes e tudo mais, né? Eu acho que ela vem cada dia mais trazendo novidades dentro dessa área do live action, mas a raiz da Disney eu acho ainda assim mais sensacional do que o que a gente vê hoje aí. Ele lembrou, me deu uma nostalgia. É aqui. interessante você falar Mufasa, que eu lembrei de uma cena das duas hienas, uma amedrontada e a outra conversando. E nem me fala, não sei se era essa voz. Então me fala esse nome. E a outra chega para ele e fala assim, Mufasa. É essa cena mesmo. Mas é bem legal. E hoje, né? Foi o que você falou. Hoje tem muito essa questão da tecnologia que está avançando nesse meio. Eu acho que ajuda e atrapalha, né? Sim. Eu acho que tem as duas vertentes da tecnologia, né? Nessa questão da dublagem, obviamente. Muita coisa aí vai acabar se perdendo, né? Eu acho que quando a gente tira de um local para outro, eu penso no seguinte: o ator, independente do país dele, ele tem aquela questão da personalidade. Né? Não sei se vocês já viram Cavaleiro do Zodíaco. Se você for pegar a dublagem do Cavaleiro do Zodíaco, em cada país tem uma tonalidade, tem uma imposição de voz diferente. Então, a inteligência artificial, às vezes, Ela vai tira tornar isso. tudo muito do mesmo. Muito igual. Entendeu? Sim. Vai perder essa identidade de cada região. Então, acho que possivelmente isso vai avançar, mas eu acho que de uma forma mais controlada, né? Isso abre uma maior discussão, sabe? É. Assim, existe uma fatia do mercado discutindo exatamente isso. Eu, particularmente, cara, assim,
eu acredito que o ser humano ele é insubstituível, Sim. porque ele não é tão racional quanto uma máquina. Ele é improvável em algumas coisas, né? Imprevisível, não é improvável, ele é Sim. imprevisível. Então eu acho que essa questão da criatividade do ser humano e ele poder ser imprevisível, ele traz essa questão da naturalidade. E quem discute sobre, isso vai tirar emprego, o caixa eletrônico tirou emprego, a roleta eletrônica do ônibus tirou emprego, e aqui estamos. Mas trazem outros também, né? Isso aí. Ele tira uns, mas acaba agregando outros profissionais dentro da área para fazer manutenção. Principalmente A na história dublagem. do progresso da humanidade é essa, né? É Então, isso aí. as locomotivas substituíram as carruagens. Então, de lá para cá, é tudo... Eu acho que é um caminho sem volta, sabe? E como que você vê isso assim no mundo do cinema, ô Bob? Como é que você vê essa evolução? Então, eu vejo muita discussão sobre isso, principalmente no mercado da dublagem, porque os dubladores, eles não querem ser substituídos por máquinas e se questiona isso. E não é só nessa área que está tendo questionamento, mas também tem a área dos influenciadores entrarem no meio artístico. Então, aí já está existindo muitas discussões nesse sentido. E eu vejo da seguinte forma. Eu acho que se você é bom, se você trabalha certo, com amor, trabalha de forma criativa, trabalha de forma agregadora, com resiliência, perseverança, se você for um cara que busca o seu espaço e não busca subir na escada de ninguém, não trepar nas costas de ninguém, você vai ter o seu espaço, você vai conquistar, você vai chegar lá, você não precisa ficar preocupado. Mas tem uma máquina que está tirando, não sei o quê. Cara, sempre tem um lugar para você ir. É isso aí. Sempre tem uma saída, sempre tem um lugar que você vai se encaixar. E talvez você precise ir para esse lugar. Porque reclamar não adianta. Enquanto... Arrepiou, viu? Porque uns vendem lenço. Profundo, e é verdadeiro. Uns choram e outros vendem lenço. Né? É isso Então, aí. assim, o que você vai querer ser? Eu acredito mesmo que nós precisamos se reinventar. E um dia pode ser que não precisem de diretor. Vai ter uma máquina, por exemplo, tem empresas que não tem mais CEO. O CEO é comandado por IA. Porque Sim. toma as melhores decisões. Você imputa dados É isso e aí. ela toma a decisão. E é Isso imparcial. é imparcial. É, E aí tá Não deixa tudo a bem. emoção- É isso aí. tem uma característica da IA que ela progride com muita velocidade, né? Dobra a sua capacidade aí a cada vez um período menor de tempo, mas uma característica que eu percebi é que a própria IA não consegue fazer os melhores comandos para a inteligência artificial. O humano ainda consegue fazer porque nós somos muito mais completos, embora não sejamos tão velozes. Né? Eles trabalham com uma computação fantástica. Mas, só para concluir, a combinação humano-inteligência artificial dá um resultado melhor do que inteligência artificial com outra inteligência artificial, em termos de qualidade e criatividade. Porque por que é criado um filme? Por que é criado uma cena, uma série, alguma coisa? É para você conectar a emoção daquela cena com a pessoa que está assistindo. Então, eu acho que, tipo, quando a pessoa escreve, ela tá transmitindo a emoção dela naquela escrita. Né? Eu mesmo já me peguei escrevendo algumas coisas e aí tu transmite uma emoção quando você escreve. A máquina, ela cria um roteiro. Ela vai te ajudar, Ela vai mas te não ajudar, vai fazer o melhor aperfeiçoar produto. uma fala, mas ela não vai trazer, às vezes, a essência que você tem dentro de você na hora da escrita. Né? Eu falo muito isso, como eu falei, eu sou um apaixonado por desenhos. Então, eu vejo hoje, por exemplo, um Dragon Ball na versão modelo 3D, e não é mais a mesma emoção para mim do que o cara que desenhou e aqueles traços e um desenho, um detalhe ali, né? Vocês veem que sou fã, minha caneca tá até ali. Sou super fã. Na frente da televisão, É isso aí. Mas agora eu tô te falando, o rabisco, o cara que desenha aquilo ali, ele tá colocando a emoção dele naquele desenho. Agora, quando vai para aquela versão PlayStation 3, perde um pouco aquela essência do próprio desenho. Eu acho a mesma coisa no mundo cinematográfico, né? Eu acho que quando produzem a escrita, a produção, quando tentam fazer isso de uma forma muito superficial, não se conecta com o público. Essa é a sensação que eu tenho. Por isso que tu vê pessoas que perdem milhões de horas ali em frente à Netflix, passando pro lado. Porque não tem nada com conexão. Não consegue parar para assistir. Você assiste o primeiro episódio e fala assim, isso é muito chato. Alguém vai ter que se inspirar.
É isso Porque aí. por mais que a máquina seja tão suficiente ao ponto de criar um diálogo perfeito, ao ponto de ter uma humanização que conecte com os sentimentos humanos, ainda assim precisa haver um ponto de início, um ponto de start, ou seja, o target precisa ser definido por alguém. Uhum. Ou seja, eu vou definir aonde a máquina vai chegar. Sim. Eu acho que esse ponto de ignição que transforma o ser humano muito valoroso. Porque a máquina ela pode entender por dados do que a população está precisando. Sabe? Ela Sim. pode. Ela vai Sim. chegar a um ponto que vai chegar e vai escrever. Mas ainda assim vai precisar de alguém para validar se aquilo realmente é verdade. É isso aí. Então eu acho que nós estamos caminhando sim para a tecnologia, nós vamos avançar, vai ser maravilhoso. Nós temos o primeiro filme rodado por inteligência, com roteiro feito por inteligência Eu ia artificial, entrar nesse assunto, né? Eu ia entrar justamente nesse assunto. que foi muito questionado. Sim. Mas vou deixar você fazer a pergunta. Então, eu ia falar justamente isso. Hoje você tá tocando um super projeto, né, Bob? Você tá tocando Alguns. aí... alguns. Mas esse aí eu achei sensacional, né? O primeiro curta ali que eu vi que foi o Porta 18, que foi justamente escrito, né, por uma inteligência artificial, não é isso? O Porta 18 ele teve também uma contribuição da IA, mas o Entre Sombras e Desespero foi o primeiro filme que a gente escreveu. Se alguém quiser, Entre Sombras e Desespero, tá lá no YouTube. Você vai ver que é um filme 100% escrito por inteligência artificial. Os atores, eles colocam o que a gente chama de caco, né? Eles colocam a sua identidade, às vezes, no personagem, Sim. mas tem uma ideia de um roteiro completo por IA. A gente fez algumas entrevistas falando sobre isso. Foi um filme muito legal, um filme pequeno, não é um filme grande. Se alguém quiser assistir, não vai tomar o seu tempo. Vai por curiosidade lá no YouTube e assista Entre Sombras e Desespero, depois que acabar esse podcast aqui. E depois nós fizemos o Porta 18, que também teve uma ideia. Mas ali ele foi bem trabalhado pelos atores. Sim. É um filme muito legal, que já atingiu praticamente 50 mil visualizações, não tem nem 2 meses, sabe? E Massa demais. é um filme que passa uma mensagem de suspense, sabe? De pessoas que precisam se arrepender das coisas que fizeram na vida, Sim. sabe? E que gerou todo mundo o desejo de uma segunda parte, né, Bob? É. Todo mundo Continuação, pedindo é. isso aí. Estão Mas pedindo Então, por continuação. favor, Cena Pro, faça a segunda parte do Porta 18. Tem muita gente pedindo o Porta 18. Nós fizemos o Lumen, que faz parte da trilogia. E eu não vou contar, porque senão eu quero que a pessoa assista ao Lumen. Cadê o exclusivo, pô? Complicado. O Lumen é um filme que o Sérgio protagonizou junto com o Vinícius. É um filme muito interessante que também fala sobre remissão de pecados. Hoje nós vivemos uma era da libertinagem, da liberdade excessiva, onde as pessoas estão sem a consciência do limite. E eu acho que esses filmes trazem para nós uma sensibilidade aonde nós possamos refletir sobre uma perspectiva de que precisamos ter limites para não sermos uma geração idiota como nós estamos nos tornando. Porque os jovens, eles estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão amadurecendo dentro de uma condição onde tudo eu posso, não tem um limite. Tudo bem, tudo certo, você se conectar, tudo bem se você fizer aquilo que você tem interesse de alcançar seus objetivos, mas entenda que a custo de quê? Escolhas têm consequências. Eu costumo dizer que toda semente gera fruto. Toda. Você vai fazer a sua escolha e essa escolha é uma semente. Isso vai gerar um fruto. E esse fruto vai gerar aquilo que você entende como resultado. E as pessoas, às vezes, não costumam gostar dos seus resultados. Os seus resultados estão desagradando a si próprio. E aí, e a sua própria família e aqueles que estão perto de você. E por isso que existe muito problema com inteligência emocional. Problema com o emocional e pessoas buscando inteligência emocional. Ter inteligência emocional para controlar os seus impulsos, os seus desejos, que hoje nós vivemos um problema de ansiedade, estresse e depressão. Que, na verdade, sempre existiram no meio da nossa sociedade, só que
hoje a gente começou a dar nomes a isso. Verdade. Né? Então, tipo, igual, por exemplo, o bullying. Sempre existiu. Sempre teve. Sempre. Né? É algo que a gente vê nas escolas aí desde sempre. Só que a gente diferença... vivenciou isso de uma maneira mais bruta, vamos botar assim. Mais, Agora dói né? mais. Então, não, mas O a bullying dói mais Então, agora, mas a é. diferença era que, por exemplo, eu chegava pro Pablo e falava assim, ó, girafa. Ele chegava pra mim, ó, magrelo. E a gente tava tudo o que certo. Que é Tava o rolando. orelhudo, É, dentuço e tal. Hoje eu chego pra horas ele e por falo, girafa. 2 dias depois ele tá no psicólogo. É. Não, mas e como você falou uma coisa muito legal, Né? porque assim, isso sempre aconteceu. E a minha esposa confessou pra mim quando ela era mais jovem, e o sobrenome dela é Machado, e o pessoal falava, Machadão! E aquilo doía pra ela chorava. É isso aí. E, mano, e aquilo ali causou É de feridas. fato. Exatamente. Causou feridas, né? E Ela todo demorou, mundo aqui, né? eu tenho certeza, todo mundo aqui tinha um apelido. Tinha. Eu tinha o meu apelido, não vou falar, mas é fácil de saber. Eu mesmo me zoo porque a gente aprendeu a fazer isso. É isso aí. Foi uma ferramenta que a gente desenvolveu. A gente trabalhava a zoação com leveza, né? Eu costumo dizer isso. A gente era zoado, mas a gente não levava, né? Igual a gente fala, né? Não levava pro coração. A gente zoava aqui, brincava ali. É igual briga. A gente brigava com o pessoal do futebol da Praça de Baixo, acabava a pancadaria, cada um pedia 1 litro de refrigerante, e o mesmo que tava socando tua cara tá sentado do teu lado e Ainda enchendo- bebia na conversando, mesma enchendo garrafa o copo ainda. de enchendo o nosso copo de Guaraná. É isso. Cara, futebol era aquilo. Porrada dentro de campo, fora de campo é outra pessoa. É isso. E aí a gente sempre, assim, tem as brincadeiras que hoje a gente não vê. Eu sinto muita falta disso, já que a gente entrou nesse assunto de voltar àquela época que a gente podia. Sim. Não é falar tudo, mas a gente tinha liberdade para falar sem esses questionamentos que existem hoje. A gente tinha uma coisa que a adolescência hoje não tem. Que hoje as crianças ficam na tela. E Isso. a gente brincava com os amigos. Na Hoje- terra. na Na terra. Era peão, bola de gude, carniça, pipa, bola, tinha tudo isso isso. aí. E hoje a gente não vê isso. Sinto muita falta disso. Esse tema é muito legal de a gente abordar aqui no Sim. Tô na Vibe, para que a gente incentive as crianças a procurar saber como que brinca com algumas coisas artesanais. Sim. A minha filha essa semana pegou uma mamona na mão e se assustou. Assim, pai, o que é isso? Imagina. Vai machucar minha mão? Você é um bicho? Irmão, quantos... Duvido que alguém aqui não brincou de uma guerrinha de mamona com um amigo. Não, e com a Com tiradeira. a tiradeira. Hoje as crianças tomam contato com esses equipamentos, com esses brinquedos, peão, fieira, bola de gude, Domínio A mamona- zero dele. em loja de souvenir, né? Aí, Olha só, tá. veja como é. Tem um saquinho ali, o É kit verdade, é verdade. para conhecer, para aprender. Bola de gude, carambola, É, meus amigos. Muito pitanga. bom. olho de gato. E aí entra uma grande situação que envolve tudo que a gente está falando aqui, que é a questão da criatividade. O que acontece? Né? Hoje é nos apresentado tudo pronto. Então a série ela tá pronta, você só assiste, o filme já tá pronto, você só assiste. Já tá tudo pronto, a nossa mente não precisa Não tá mais trabalhando. trabalhar. Agora, quando a gente era mais novo, não, a gente Exercitava criava nossas muito. brincadeiras, a gente criava as situações, a gente estava sempre imaginando. Por isso que até mesmo, eu vejo isso muito na Netflix, na Amazon, você vê desenhos passados sendo utilizados como novas criações. Então, por exemplo, Wandinha era um personagem da família Thundercat, que vai Addams. lançar. Vai vir novamente. Vai vir isso aí. novamente. O próprio Rei Leão, né? Que vem a história agora do Mufasa. Então tu vê que não há uma criação de um personagem novo, de uma história nova, de um mítico novo. Quantas versões de Homem-Aranha, É- de Batman. É sempre trazendo algo de Os alguém que na Marvel. época tinha uma mente criativa e que hoje é implementado algo novo. É implementado algo ali que, tipo, recriando algo que já existe. Não, e tem mais coisa. Agora nessa série do Marlboro, a gente vê que o retrô tá em alta. A gente vem estudando, vem pesquisando, e para esse filme, a gente vê algumas crianças que se conectam com o funk do passado. Até Isso aí. porque, com todo respeito, eu entendo que existem evoluções, essa metamorfose que o ritmo funk passou. Inclusive, depois se a gente tiver a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa série, vai ser importante. As crianças, elas estão se conectando com o retrô. O Bochecha é um caso que fez o filme agora, O Nosso Sonho, Sim. que foi legal. Tu assistiu? Então, Assisti. Sensacional o filme, bom pra caramba, meu é isso irmão. aí.
que era aquilo que a gente vivia, foi aquilo, eu achei massa, sabe? É igual a letra de uma música Disney, a nostalgia está em alta com anos de atraso, né? Então... Você corre. Você corre. Então, É muita inspiração, né? É basicamente isso, né? Então, tipo, de fato, tudo que é antigo tá se tornando novo, né? Tá E aí vem outro poeta, né, que falava, né, repaginado. que museus de grandes novidades, já dizia Cazuza, né? Então hoje a gente vive isso também, né? Tudo aquilo que antigamente teve sucesso, as pessoas querem recriar hoje de uma forma totalmente diferente. Aquela falta de conexão. Interessante que duas coisas juntas aqui que foram faladas hoje, a parte da inteligência artificial e a parte de vir tudo pronto, também já foi feito um filme sobre isso, que é o Wall-E. Lembram disso? Sim. O Wall-E é um desenho. Isso. E a inteligência artificial faz tudo e os humanos ficam sedentários, exatamente. simplesmente em cadeiras, tipo em pranchas, né? recebendo tudo. Tomara que a gente não caminhe para isso, né? As próximas gerações. Cara, é uma tomara, tendência, né? porque Mas é uma nós temos tendência. essa questão da virtualização, não sei se é o nome que se fala, que a gente vai começar a usar realidade virtual. Então, e já foi comprovado também Já cientificamente que se você, por exemplo, alguém já teve essa sensação, não sei se você de casa já teve, de você sonhar que você estava correndo e acordar cansado. Muitas vezes. Então, e foi comprovado cientificamente que, de fato, há o desgaste do corpo físico quando você tem esse tipo de sonho. Tô correndo atrás da... Né? Isso é comprovado cientificamente hoje. Se você tiver um sonho onde você estava correndo a maior parte do sonho agitado, você acorda com cansaço físico. Mas eu nem precisei de estudo para isso. Eu já acordei mijado algumas vezes. É interessante. As mesmas áreas do cérebro de quem está tendo uma realidade virtual, de quem está praticando a atividade, são as mesmas que são ativadas. É isso aí. É interessante. Né? E olha só como é que um assunto de cinema, de tudo isso, como que a gente foi lá para o futuro para IA e voltamos para nostalgia e tudo se conecta numa coisa só, né? Então, as inspirações do passado com a tecnologia criando o presente, né? É algo bem já filósofo. Não se aprofundou numa história, no cinema, já não chorou, já não ficou com ódio com um antagonista, já não se apaixonou por um protagonista. Poxa. E é tudo virtual. É uma história que está sendo contada ali, você só está assistindo. Você entra na história. Aliás, isso já acontecia antes do audiovisual, com os livros. A pessoa entra, mergulha na história, no livro, no texto, não precisa de imagem. Sim. E você mergulha ali o emocional. Já estou até me arrepiando só de lembrar das coisas que já nas vi rádios também tinha, né? Aquelas radionovelas que o pessoal contava de pouquinho em pouquinho, aí voltava no dia seguinte, contava. Fazia o barulhinho da trovoada, do sininho. Cara, gente, Pedro Augusto. Eu acho isso sensacional. Não cara. tem como tu não Pedro saber quem Augusto, é Pedro Augusto. alertando. Caro ouvinte. E começava a contar a história. Ai, mamãe. Era muito bom. Se eu não me engano, foi na década de 30 ou 40, houve um programa de rádio que era uma novela e eles transmitiram a invasão de marcianos. E pessoas se apavoraram, pessoas quiseram fugir, acreditando que aquilo ali estava acontecendo. Imagina, uma transmissão de rádio, numa novela. Caraca. Então, saber disso. Produção, está chegando a hora do nosso quadro de hoje. Que é um quadro que eu quero ouvir a opinião dos nossos amigos. Que a gente tem um quadro aqui que se chama Você Curte a Vibe? E aí a gente já trouxe o nosso primeiro ali pro nosso quadro e eu quero ouvir a opinião de vocês. E aí, Fernando Bob, o nosso amigo também, vocês curtem ou não curtem a vibe? Diz aí pra mim. Vai, Sérgio. Eu primeiro? Você primeiro. Então, eu acho que esse rapaz, ele é um baita de um ator, um grande ator. Né? Eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele e principalmente Tropa de Elite, que foi onde ele se consagrou, né? E você, Bob, curte ou não curte essa vibe aí? Então, Wagner Moura. Cara, assim, se eu falar alguma coisa, eu acho que eu vou estragar tudo aquilo que o Sérgio falou. Né? Mas bom, é o quadro, né? Eu acho que
Eu acho que eu não tenho nem como, assim... Deu uma... Não, eu gostaria de falar sobre isso. Aproxima um pouco o teu microfone. Aqui você fez assim, eu falei... Não, aproxima um pouco. A memória tá tão bonita assim, a dela, que a barba escorreu. Ele fez assim, eu falei... Não, desculpa. Entendi, tem que falar aqui. É isso aqui, produção? É isso? Ah, beleza. Então, é muito difícil. Eu tô entrando agora na minha carreira de diretor. E, cara, Wagner Moura é um monstro. Ele é um cavalo da atuação. O que ele faz como pessoa, realmente, como eu não tenho acesso e a gente vê algumas coisas esporádicas e até então você validar isso e você saber se é verdade, se não é. Leva tempo e, cara, na verdade, nem é nosso papel fazer isso. Então, em Tropa, ele mostrou um trabalho muito legal, já vi vários filmes dele. E eu acho que ele, como ator, ele é bem completo, sabe? Eu acho que ele se entregou, ele teve um trabalho na produção do elenco lá, junto com a preparação de elenco, muito forte. Eu vi algumas coisas acompanhei também. Foi muito legal, que antecedem, né? A preparação foi muito legal. Próximo, produção. Olha ele aí. Por isso você botou ele, deixa, não falou nada. É isso aí, pô. Essa é a deixa pra tu poder contar um pouquinho aí, brevemente, dessa A gente não tem muito tempo, tem tempo, né? Cara, Jay Malboro, olha só que história maluca. Eu, aos 12 anos de idade, ganho um disco do Funk Brasil. Aos 12 anos de idade, morando em Magalhães Bastos, Realengo. E Realengo revela alguns... O Rafael Portugal, de Realengo, então eu morava lá. E Jay Malboro começou a fazer parte da minha vida, assim, indiretamente, porque eu tinha o disco. Na época, eu tinha um toca-disco da Garra, que era da Gradiente, um receiver da Gradiente. E eu via algumas coisas na TV sobre mixagem. Comecei aí nas danceterias e tudo mais, e tocava as músicas que o Malboro produzia, e eu via aquela coisa do disco. E eu comecei a arranhar os meus discos em casa, naquele toca-disco de madeira, que não tinha pitch. Pitch é a velocidade da música. E comecei a me apaixonar. Fiquei 15 anos tocando funk, fui DJ de baile funk, até a minha conversão em 2010. DJ Bob? Uau! Na época não era Bob, era DJ Master Mix. Master Mix. Master Mix, revelando coisas aqui. Cashbox. Ele tocava, fazia baile em Camará, no baile do Cosmos, Cassino Bangu e tudo mais. O baile mais light. E tinha os meus vinis importados e tudo mais. E me tornei um DJ. Fiz isso durante um bom tempo da minha vida, até casar e minha mulher me cortar dessa vida. E aí fui obrigado a... Aposentou 38? Aposentei. E aí, como é que foi a minha relação com o Malboro? Olha só que coisa louca. Em 1989, quando ele lançou esse primeiro LP, ele conquistou ali o meu coração e me trouxe. Ele, por conta desse projeto, acabou me trazendo para dentro desse universo de mixagens. Claro que tem outros influenciadores, mas ele foi um elemento muito chave para isso. E aí depois eu me converti em 2010, saí, fiquei um tempo estacionado e comecei a ingressar no audiovisual. E quando eu produzi o Entre Sombras, que é do Vinícius Lessa, um dos papéis dos personagens, o Vinícius Lessa era apresentador do Jay Malboro no Big Mix. Big Mix. Programa do Big Mix. E também na Beat 98. E aí o que aconteceu? O Malboro assistiu o filme onde o Lessa era um personagem e falou assim, cara, esse filme é muito legal. Gostei muito do seu filme. Parabéns, quem foi que fez? Ele falou, foi o Bob, tal, não sei o quê. Aí o Vinícius me contou. E eu falei assim, você liga pra ele e pergunta se ele não tem ideia de repente, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí o Vinícius ligou pra ele e falou, cara, ele tem ideia sim. Eu falei, então você marca que eu vou lá na casa dele. E nós fomos lá em Mangaratiba, na casa do Jay Malboro. Cheguei lá, é um lugar fantástico, sabe? Ele tem um estúdio, assim, muito maneiro, cara, assim, iradíssimo. Me recebeu muito bem e fez a live dele. E no final da live eu falei assim, cara, eu sei que você tem ideia de fazer, a gente tá conversando aqui. Eu quero dirigir seu filme. E ele falou, tu vai dirigir, vai pegar essa banca mesmo? Eu falei, cara, se você me der essa oportunidade, eu vou. E aí, começamos a fazer um trabalho. E, assim, eu nunca vi uma pessoa, assim,
que como ser humano, dificilmente eu conheci pessoas como ele que dão oportunidades, porque ele é o patriarca do funk. Uhum. Todos os funkeiros respeitam o DJ Malboro. E o DJ Malboro, ele não faz funk apologético. Não tem palavrão, nem crime, nem sexo, nada disso. E é o que mais faz sucesso, né? Exatamente. E ele falou assim, beleza, me recebeu. E até hoje eu tô trabalhando com ele, isso vai fazer 1 ano e meio. E nós temos uma série para lançar agora de 32 episódios. Então quem tá assistindo já vai se preparando, porque a gente vai contar a história do funk. Bacana, desde 1940, lá nos Estados Unidos, quando o funk veio migrado para cá, mas vai contar tudo, a história da gravadora Motown, onde só administrava a música negra e foi se transformando, o R&B e depois o rock e outros ritmos mais, e vem o funk. E o funk tem muita coisa para contar. Se eu for aqui, a gente vai estourar o nosso tempo, eu não quero que isso aconteça, mas a gente vem contando o funk chegando no Brasil. Então são 32 episódios, a gente vai dar voz para todos os personagens que fizeram parte da cena até os dias atuais. Caramba, bacana. Vai contar tudo. Por sinal, quero aproveitar já essa deixa aí, já fazer esse corte. Malboro, vem sentar aqui com a gente contar a história aí desse... E ele vem, hein? Então... Já tá convidado. Já tá convidado você e o Bob sentarem aqui pra gente poder bater um papo aí sobre essa minissérie aí. Fechou? Ele vem, com certeza. E... Vou finalizar? Isso. Finalizar? Então eu finalizo o DJ Malboro como um cara do bem. Ele tem muitas coisas que eu já ouvi falar sobre ele. E, cara, no meu dia a dia com ele eu nunca vi isso. Eu nunca vi nada do que falam aí. E eu acho que ele é um cara que está na política também. Hoje ele é secretário de turismo lá em Mangaratiba, faz trabalho social, faz trabalhos muito legais, sabe? E é um ser humano como qualquer outro. Acerta, erra, é o que eu tenho visto dele. Então é um cara do bem. Bacana. Vamos lá. Eu não tenho muito para completar, né? Não, primeiro deixa eu só falar do DJ Malboro. É um cara que é um exemplo a ser seguido, porque se dedicou a fazer algo que era um precursor na área em que escolheu e é bem sucedido e é seguido e imitado por muitos. Tá de parabéns o Malboro. Agora a gente vai dar aquela acelerada em poucas palavras. Vamos lá? Bob? Cara, assim... É muito difícil, cara, ficar falando de ator e atriz, porque... Todo o trabalho que os atores fazem, eu tenho muito cuidado de expressar uma opinião, porque eu sei o quanto é difícil, sabe? Mas os atores globais, eles tiveram uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade que foi estar num veículo de massa que chega no Brasil. E hoje a gente tem isso através da internet, mas não tem toda a estrutura que a Globo tem. Então... eu vou falar de uma forma geral, porque é muito difícil falar de ator. Eu valorizo cada trabalho que cada ator faz. Acho que é de uma dificuldade imensa interpretar um personagem, porque na verdade é você entregar o seu corpo para que um personagem possa viver as experiências dele através de você. E isso não é para qualquer pessoa. Então eu acho que é isso, sabe? É entrega. É entrega. E tudo isso eu vejo nos dois atores que você colocou. Eu acho que todos eles são capazes, são muito estudiosos. E eu falo, eu vejo atores que estão começando e atores que já estão na carreira. Para chegar lá é difícil. Não é difícil só de entrar. E aí a gente poderia fazer um podcast só disso. Mas é difícil interpretar. Então eu curto. E você, Sérgio, o que você acha dela? É uma das grandes atrizes que eu já vi. Já se apaixonou? Não me apaixonei. De fato, ela tem uma beleza singular. Ela fez Verão? Ela fez Verão. Vai Verão? Ela fez diversos papéis. A gente colocou ela porque hoje eu falo, né? Uma das melhores atrizes assim, que eu vejo de atuação. Então, a Juliana conhecida pelo mundo todo, mas em todos os papéis, né, eu coloquei ela porque eu vi ela fazer papéis diferentes e conseguir atuar bem. Né? Porque às vezes tem um cara que ele só funciona, às vezes, vamos botar assim,
Um filme de ação. Tem uma marca registrada. Por registrada. exemplo, Adam Sandler tentou fazer um filme de ação. Mas tu olha pra cara do Adam Sandler, tu não consegue ver ação. Tu só consegue ver comédia. Então, tipo... Mas ela foi símbolo sexual também de muitos anos. Durante muitos anos. Foi uma das musas da Globo. Verdade. Então, Mas não desmereceu tudo o trabalho que ela fez, não. Ela provou. Ela é brava. Vamos lá, produção. Caraca, cara, vocês são agora a gente pegou pesado. Não, mas então o seu Jorge tem uma coisa legal. Tem uma coisa legal pra falar dele. Por quê? Hoje há uma discussão sobre os influenciadores que estão chegando na televisão. E aí, cara, esse cara é músico. Ele é músico. E ele também ingressou no cinema, né? Antes de ir pra... Então o que acontece? E ele é muito fera no cinema. Muito fera. E na música também. E falam assim, por exemplo, o Xamã fez agora uma novela e não sei quem estava fazendo também novela e não vou ficar citando nomes aqui para evitar problema, mas se questiona muito a pessoa que vem de uma outra esfera da arte para dentro da TV. Sim. E isso, para mim, é uma reclamação infundada. Por quê? Porque ele comunica, ele entrega o seu corpo pro personagem e ele faz bem. Ele é um profissional completo. O seu Jorge como você tem uma produtora e não vai desejar um indivíduo completo, é um artista. Exatamente. Ele traz... eu não sei se ele dança, porque se ele dançar aí, cara... Aonde esse cara vai, assim, de trabalho, eu acho ele excepcional. Ele é fantástico. Ele é fora de série. Ele passa assim. uma tranquilidade. Eu assisti uma série na Netflix, eu acho que dele. Acho que foi alguma coisa assim, que ele tá na cadeia, alguma coisa assim, que ele é líder de uma facção. Sim, aquilo é loucura. Nossa senhora, que atuação do cara, pra mim, assim, acho um monstro demais. Vamos lá. Vai, Sérgio. Desculpa, eu não conheço. Larissa Manoela. Eu não conheço. Eu não tenho, confesso para vocês, eu não tenho assistido as últimas novelas, porque tenho me empenhado em outras atividades e acabei me distanciando, né? Claro que eu assisto audiovisuais, filmes, séries, mas as novelas propriamente ditas, e eu acredito que ela seja uma atriz de novela, senão eu teria algum conhecimento, nunca a vi atuando, né? Então não posso emitir opinião. Ela tem uma boa transição, né? Ela fazia novela no SBT, né? E hoje atua na Globo, e por incrível que pareça, por conselho do Silvio Santos. Né, tem um vídeo na internet, né, onde o Silvio Santos fala que ela deveria migrar para a Globo, porque a Globo tinha mais oportunidade para ela do que o SBT. Né, e tu vê um líder, né, tipo, aproveitando, né, esse momento para falar do Silvio Santos, né, que foi um líder nato. Né, líder baita nato, comunicador. Um grande vencedor. Talvez o maior influenciador que o Brasil teve. É isso aí. Ponto. Não, eu acho que não ele tem... quase foi eleito presidente da República, não foi porque teve a candidatura impugnada. Mas é isso, mas comunicador... E não tomou cadeirada do Datena. Bob, Larissa Manoela. Cara, acho que é chovendo molhado. Eu acho que ela é muito jovem. Eu acredito que ela ainda tem muita coisa para desenvolver na carreira. Uhum. Ela interpreta bem. Como eu te falei, é muito difícil. Não, eu acho que é injustiça falar qualquer tipo de crítica que vá falar, até porque é chovendo molhado. Eu acho que é isso. Próxima produção. Cara, vocês são animais, cara. Vocês também pegam pesadaço. Isso é coisa da produção, mano. Isso não é coisa do William, do Paulo. Isso aí é o que, produção? Isso não tava... Produção, vou me retirar. Cara, então... Tô brincando, Bob. Isso aí foi uma pegadinha mesmo. O Frota tem seu valor. Ele tem seu valor. Tem seu valor mesmo. Will Smith. E aí, fechando, esse rapaz aí... que é... Então, aqui fica mais fácil de falar. Falar de gente... Aqui dá pra rasgar o verbo. Não, cara, assim... eu acho muito legal dele... Eu vou falar sobre os memes que estão sendo construídos com ele. Por causa da IA... Tem muita gente pegando e colocando ele, o rosto dele, né, dentro de um vídeo e tal, pelo carisma que ele tem, e ele alcança milhares de pessoas na internet
Só pela imagem dele, ele construiu através de quê? Dos personagens. Porque a gente não conhece o Smith. É isso aí? É o Smith ou o Smith? Will Smith. William Smith. Nós não falamos inglês como eles, então a pronúncia tá... O Will Smith. Então, o Will Smith, ele conquistou a gente. E você vê que você colocar qualquer voz no Will Smith... Funciona. É isso aí. Isso é legal. E essa é a maior prova de que a gente entrega os nossos corpos para os personagens. É isso aí. É verdade. E eu coloquei ele aí porque ele é um ator que eu acho completo. O cara faz ação, faz drama, faz suspense, faz terror, faz comédia, faz tudo. E você consegue ver ele fazer tudo. E começou com um seriado de TV, até onde eu me lembro, não é isso? Isso aí, O Maluco no Pedaço. Né? E depois começou a atuar em diversos filmes. Hoje ele é produtor também. Né? Então, eu coloquei ele por último justamente porque é um cara que eu acho... E aquele tapa na cara que ele deu do apresentador, foi fake ou foi... Não foi fake. Tem como não foi fake. Mas você já viu o vídeo que também teve uma situação muito igual? Isso do passado? Não, esse você não viu. Mas vamos lá, depois nos bastidores eu te mostro. Então, eu não acho fake, né? Eu acho que realmente aconteceu aquilo ali, né? E o mais incrível ali é que eu acompanho um pouco, né? O Denzel Washington falou pra ele 30 minutos antes dele fazer aquilo. Falou, você toma cuidado porque nos seus grandes momentos é onde a gente comete os maiores erros. E o Denzel, você falar do Denzel Washington e não colocar ele aqui é uma maldade que você está fazendo com a gente, né? Porque esse aí é um exemplo de ser seguido como ator. Também. É um monstro. O Denzel é fantástico. Denzel Washington, Will Smith, aquele que faz Presságio, o Vidente, o Nicolas Cage. Nossa senhora, são atores assim que... Van Damme. Pô, Van Damme. O Hulk. Homem de Ferro. É isso aí. Cara, são uma galera sensacional. Mas, né... Acabou? É isso aí. Então tá. Quero agradecer, né, a participação de vocês. Cara, foi um prazer gigantesco, acabou, assim. Cara. Sensacional ter essa galera, assim... Alto padrão de diálogo é sempre muito bom conversar com pessoas que têm uma mente aberta assim para falar sobre tudo, né? A gente falou sobre tudo. Falou várias coisas, desde política, inteligência artificial, arte. O tempo se tornou pouco, né? É isso aí, o tempo se tornou pouco, né? E aí a gente já pode começar a registrar mais lá para frente para trazer essa galera de volta, porque são vários assuntos que a gente pode tratar aqui, não só da parte de produção, mas assuntos amplos aí. Então, quero agradecer aos nossos amigos aí por falarem um sim de prontidão pra gente estar aqui nesse programa de hoje. Né? O Tô na Vibe é isso, gente. É bate-papo descontraído, né? A gente trocar essa ideia realmente, trazer para vocês um pouco do nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento aqui é o mínimo. Né? Existem gente aí que tem muito mais, às vezes... Um HD. É isso aí, puro. O cara tem 1 milhão de informação, né? Cara, eu que agradeço a oportunidade. Vocês estão num projeto muito promissor. Parabéns pela iniciativa, a coragem de vocês. Eu tenho certeza que se vocês forem resilientes, apaixonados pelo que vocês fazem, criativos e perseverantes, vocês vão alcançar o sucesso. Estou do lado de um fera que vocês vão ouvir falar muito, Sérgio Veit. Esse cara tem um talento fantástico para atuação, já falei isso inúmeras vezes para ele pessoalmente, e eu sei que ele já está colhendo frutos dessa semeadura que ele tem feito. E, cara, assim, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Estou lisonjeado. Obrigado mesmo pelo carinho. Eu espero que vocês realmente continuem fazendo, porque o trabalho não é fácil. Ele é doído, mas ele é recompensador. E eu conheço a história de vocês e vai embora. Segue que vai dar certo. Já deu. Amém. Considerações finais, Veit. Primeiro eu agradeço o convite. Foi uma honra ter estado aqui com vocês, conversar descontraídamente, apesar de eu ser um pouco travado para conversas que são surpreendentes. Agradecer ao Bob por suas palavras. Talvez a nossa amizade esteja pesando na avaliação dele. Não mesmo. Tomara que venha tudo isso para a minha carreira, não é isso? E eu estou muito feliz com a carreira que abracei também, como ator, já depois de ter passado por tantas outras coisas diferentes, e é surpreendente para algumas pessoas. Muito prazer,
conhecê-los, desejo a vocês o máximo sucesso, que vocês cresçam muito e tragam muitas novidades, outras pessoas aqui, de preferência muito mais relevantes, para que vocês ganhem... Mais relevância que vocês, impossível. Ganhem cada vez mais um público significativo. Vai demorar um dia de download. Considerações finais, Paulo? Meu amigo, queria agradecer a presença dos dois. Teve momentos aqui que parecia que o Bob, que o Sérgio estava falando coisas que eram diretamente para a gente. Então, assim, só eu e o William a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a gente está correndo, o quanto tem pessoas que abraçam, tem pessoas que incentivam, mas a gente também sabe o quanto tem pessoas que viram as costas, que não acreditam, e isso serve para a gente como um combustível. Então, muitas das vezes eu olho para ele, como às vezes ele me vê chegando, e porra, deve pá, cara, meu irmão, o cara tá cansado, tá destruído, assim como nessa semana, meu amigo, arriou, ficou doente, e eu, por sinal, fiquei preocupado porque não tem como isso dar continuidade sem ele. Eu espero que ele pense da mesma forma que isso daqui não tem como dar continuidade sem ele. Isso foi um projeto nosso, foi Deus que colocou no nosso coração, começou pequenininho, tá pequeno, tá engatinhando, tá devagar, mas eu espero que isso cresça e a gente consiga, através disso daqui, abençoar outras pessoas, outras famílias e Papai do Céu guie tudo da melhor maneira possível. Então, toda semente dá fruto. Isso aí. E a semente é pequena, mas vira um fruto maravilhoso. Chegou a hora da nossa frase do dia, pra gente poder fechar. Vamos lá. E ela diz mais ou menos assim: somos o que fazemos para mudar o que fomos, mas se nada somos, senão apenas velhos outonos. Isso, valeu, galera. Vou tatuar aqui, ó. Um abraço aí, tamo junto. Larga naquele like lá e vambora, que na rede social os cortes vai comer solto, né, Paulo? Amém. Tô na vibe. Vambora. Tamo na vibe. Tamo na vibe. Valeu, galera.